Rafa, boa noite, tudo bem? Olá, boa noite. Tudo ótimo. E aí, vamos lá dar um segmento daqueles textos que foi impresso. Vamos falar um pouquinho, gente. Boa noite a todos, sejam bem-vindos, tá? A gente vai falar sobre ilusões do mundo, né, Rafa? Dá uma É isso continuidade aí. na escrita do Rafa. A gente vai. Então, vamos lá. A gente precisa esclarecer, né, algumas coisas que acontecem com a nossa própria mente, né? Então, a questão aqui que a gente traz é a seguinte: a gente vive a realidade do universo ou a gente vive as ilusões do mundo? Essa é uma pergunta que a gente tem que saber responder. E dependendo da resposta, é muito interessante que ela vai determinar os nossos resultados. Por que a gente fala isso? Eu vou trazer um exemplo aqui bem simples e interessante. Imagina o seguinte, né? O avião, né? Reflitam nessa questão. Por que um avião, né, que é um bem material mais pesado que o ar, ele consegue voar? Né? Ele voa e ele é mais pesado que o ar. E a resposta que eu quero trazer ela é simples. É porque os engenheiros, as pessoas que trabalham nessa área, elas viram o que? A realidade do universo. Em outras palavras, a questão matemática, a questão de física que faz o avião a voar, né, voar, tem que ser a realidade. Qualquer coisa fora da realidade, né, daquele estudo, daquela engenharia, o avião simplesmente não iria sair do chão. Então, eu pego esse exemplo e traz para a nossa vida no cotidiano. Né? Será que a gente vive uma ilusão ou a gente vive a realidade última do universo? E, de novo, as respostas que a gente encontrar nessa pergunta vai influenciar nos nossos resultados. Para você conseguir os bens materiais que você quer, para você conseguir os relacionamentos, né, com as pessoas, para que a gente possa transitar nesse mundo, né, de um jeito que a gente consiga os resultados que a gente quer. Que é como se fosse o seguinte: tudo tem endereço no universo. Pense nisso, tudo tem endereço. O sucesso é um endereço, os resultados de prosperidade é outro endereço, os bons relacionamentos é um endereço, tudo no universo tem endereço. E a gente precisa caminhar nesse endereço. E aí, assim, você pega um mapa, você quer ir em algum lugar, em um ponto. Qual é a realidade do mapa para você chegar naquele ponto que você quer? Se o mapa for, né, diferente da realidade, você não vai chegar nunca. Jamais você vai chegar lá. Tá, mas em questão dos nossos pensamentos, quais pensamentos são real e quais pensamentos são ilusão? Tem um jeito da gente verificar isso. Qual que é? É vivenciar aquilo que a gente pensa. Sem medo, sem preconceito, sem tabu, sem receio, sem nada. Vivenciar aquilo que a gente pensa. Vai chegar bem rápido na realidade que a gente busca. Se aquele caminho vai trazer aquilo que a gente quer, aquilo que a gente deseja. Então, se a gente tem
um pensamento, seja ele qual for, será que é a realidade? Testa, vai ver. Vai ver se aquele caminho vai trazer o que você quer. E se por algum momento você chegar no ponto em que você vai olhar e vai falar, não, esse caminho não vai trazer o que eu não quero. Perdão, não vai trazer o que eu quero. É porque aquele caminho, né, é porque aqueles pensamentos é uma ilusão do mundo. Aí o que, que você faz? Parte para outro caminho. Busca. Vai de atrás, corre, muda o que tiver que mudar, faz o que tiver que fazer, mas busque a realidade do universo. Porque aí os teus resultados vai acontecer. Todos, todos. Porque é assim que funciona. Tudo tem endereço. E aí você pode pegar e pensar, seja aonde for, né? Seja no seu trabalho, seja no convívio com a família, seja no convívio das empresas, em qualquer situação. Tudo, né? Usa para tudo, né? Usa para tudo. Né? Tem aquele pensamento, vai até o final para ver o que acontece. Isso aí que é igual receita de bolo. Se pegar a receita de bolo certinho, fazer certinho, sai o bolo perfeito. Trocou qualquer ingrediente, já não sai mais. É a mesma coisa. Então, para a pessoa ter o resultado que ela quer, existe um processo, existe um caminho para ela chegar lá. E aí que entra um detalhe muito interessante. Cada um tem um caminho diferente de chegar lá. E as pessoas têm que buscar o seu. É individual, né? É individual, tem que caminhar, não adianta. Não adianta pular etapa, não adianta tentar fugir. Vai ter que, uma hora vai ter que encarar. E quanto mais cedo a pessoa tiver coragem para encarar o caminho, mais cedo ela vai chegar na realidade. Mais cedo ela vai ter os resultados que ela busca. Pode ter certeza, porque o universo, ele não tem endereço errado. O endereço do universo é certinho. A gente tem que estar onde tem que estar, a gente tem que fazer o que tem que fazer. Se a gente tiver que mudar alguma coisa, a gente tem que mudar. Se a gente precisar trocar os pensamentos, trocar os sentimentos, vai ter que trocar. Não tem saída. É um processo que a gente tem que vivenciar. Tem que vivenciar. E as pessoas, muitas vezes, elas caem, né, em certas facilidades, porque a mente nossa, ela quer facilidade. É natural. Não tem problema. Etapa, né, Rafa? Tem aquele, tipo lá, etapa, dar um passo a mais, e não tem como. As coisas têm a sua direção normal. Então, a briga do mundo é com nós mesmos. As pessoas não pararam para enxergar isso. Não é problema do vizinho, não é problema do fulano, não é problema de político, não é problema de ninguém. A briga é com nós mesmos. Por que dá tanta confusão, né, diante da nossa caminhada? Por causa das ilusões que a gente tem. Só por causa disso. Porque se a gente soubesse da realidade do universo, nada disso aconteceria. Nada do que a gente tem de confusão aí precisaria. Porque é muito simples. O universo funciona de forma harmônica. Ou seja, está tudo em harmonia. Só que a gente não consegue enxergar isso. E quando a gente não consegue enxergar isso, vira a confusão que vira. Né? Por exemplo, vamos pegar a natureza. Se a gente olha a natureza, a gente olha uma árvore, por exemplo. Quando a árvore chega ao seu ponto de secar, né,
e chegar ao ponto de morrer ali, qual é a visão que a gente tem daquilo? Então, nós acabamos falando que a árvore morreu, se foi, né? Não existe mais. E para o universo? Qual que é a realidade do universo? Para a realidade do universo, aquilo é uma transformação. É uma evolução da árvore. Olha que coisa interessante esse conhecimento. Agora, vamos trazer isso para o nosso dia a dia. Como é que nós funcionamos? Qual que é a nossa visão de mundo? Porque se a gente tiver uma visão de mundo de ilusão, a gente vai ter bastante problema. Agora, se a gente entender a realidade, os resultados vêm de uma forma harmônica. Por que a gente fala em harmônica? Porque o universo é pura harmonia. Em que sentido? Cada coisa no seu lugar. O universo, a realidade do universo é cada coisa no seu devido lugar. Então, por que é tão difícil a gente entender isso? Por causa da nossa querida mente, né? Os nossos pensamentos, o que a gente cria dentro de nós mesmos. Os nossos pensamentos criam a nossa realidade em função disso. Então, assim, é muito complicado para as pessoas olhar para dentro e descobrir um monte de pensamento que não condiz com a realidade. Um monte de ações, de atitudes que não condiz com a realidade. Por isso é tão difícil mudar. Porque se a gente aceitasse como as coisas realmente são, seria muito mais simples as transformações, as mudanças. Mas a gente não aceita. A gente não aceita o caminho, o processo para o nosso crescimento. E a gente tem que aprender a aceitar isso. Porque se a gente não vivenciar o que a gente tem que vivenciar para crescer, vai ficar muito difícil a gente evoluir. O ser humano geralmente tem aquela dificuldade, né, Rafa? Ele precisa relutar um pouco com tudo que é natural, né? Então, por exemplo, quando a gente fala assim, que o que eu tenho dentro de mim, ou seja, o que eu tenho internamente, vai refletir externamente. Será que as pessoas aceitam isso? Ou elas preferem apontar o dedo para fora só e achar que o problema é do mundo? Então, essas ilusões que a gente quer trazer, porque todo problema está dentro de nós mesmos. E quando a gente enxerga o problema nos outros, também a gente tem um reflexo daquilo dentro de nós. É isso que as pessoas têm que entender. E é isso que é preciso mudar. Porque se a gente fica jogando só para o mundo lá fora, a gente não muda, a gente não cresce. Então, assim, quando eu julgo alguma coisa, alguém, esse julgamento é meu. Ah, mas fulano está fazendo, ciclano está fazendo. Ok, aí é dele, problema dele, se ele está fazendo. Mas quando você julga, aí passa a ser seu problema. E muitas pessoas não conseguem olhar isso. É muito difícil para elas enxergar que o problema está dentro delas. E quando que elas vão mudar se elas não conseguem ver essa questão, né? E aí entra um outro problema. Por quê? Porque quando os outros nos julgam, que esse julgamento, esse problema seria dos outros que estão julgando, a gente acha
né? A gente começa a comprar esse julgamento para nós. Olha o tamanho da confusão que é isso. Porque eu não consigo olhar para dentro e descobrir que aquele julgamento que a pessoa fez, eu não tenho, eu não preciso daquilo. E quando que a gente olha isso? Quando a gente aceita quem a gente é, ou seja, os pensamentos que a gente tem, os sentimentos que a gente tem, as atitudes que a gente tem, quando a gente aceita isso, olha e fala, ó, eu preciso mudar. Eu preciso mudar o meu jeito de ser. Eu preciso mudar o meu jeito de agir. Aí começa a se transformar. Aí você entende uma coisa maravilhosa, que quando alguém te julgar, você vai entender que aquele julgamento é dos outros, não passa mais a ser seu o problema. É fácil de identificar, né, Rafa? A pessoa já identifica, isso não é meu. Esse sentimento não é meu, esse pensamento não é meu, e tá tudo certo. Aí o que acontece? Acaba as confusão. Acaba as brigas, acaba os conflitos, acaba a competição, porque não precisa mais disso. Acaba a inveja, o ciúme, porque você entendeu que tudo que você tem dentro de você é teu. O que vem de fora é de fora. Agora, se você compra, né? Se você pega a ser seu o que vem de fora, aí passa a ser teu. Então, quando a gente olha para nós mesmos e entende que toda confusão, todo problema está dentro da nossa própria mente, é simples, é só resolver dentro da nossa própria mente. Então, isso que a gente chama de ilusão. Quando a gente acha que o problema está no mundo. Não, o problema não está no mundo. Não é do mundo. O problema está dentro de nós mesmos. A partir do momento que você resolve aquilo, acabou os problemas. Isso é a realidade do universo. E aí a gente traz, né, situações para a gente procurar entender. Então, por exemplo, se alguém vem, né, e de alguma maneira agride, né, agride a gente, tá? Verbalmente, né, fala palavras que não faz sentido, é agressivo, grita, né? Como que eu vou agir diante dessa situação ou como eu vou reagir diante dessa situação? Então, se eu sei como o universo funciona, como é a realidade do universo, eu vou entender que essa pessoa que está, né, me agredindo dessa maneira tem problemas e é dela, não é mais meu. Então veja quanta confusão a gente evita tendo esse conhecimento. Porque se a pessoa agride, xinga, né, fala alto, porque ela está com algum tipo de problema e está desabafando a gente, e a gente compra aquilo e começa a fazer o mesmo, deu confusão. Isso é ilusão. Então, essa briga é ilusão, porque não vai resolver nada, só vai complicar as coisas, vai trazer só transtorno, vai trazer um monte de dor de cabeça. Isso é a ilusão que a gente fala do mundo. Por quê? Porque não precisa nada disso. Bastaria que você entendesse que aquilo é dela, porque você se conhece, você tem autoconhecimento, você sabe o que você é seguro daquilo que você tem, você sabe que você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa mostrar que você é mais forte que o outro, que você é mais inteligente que o outro. Você não precisa provar nada disso. Então, essas coisas são tudo ilusão do mundo, que causa confusão. Porque se você entende a realidade do universo, você sabe que tem tudo para todos.
Tem tudo para todos. O sol brilha para todos. Não importa. Presente. Ai, meu. O que a gente quer trazer com isso? Né? Por exemplo, assim, ó, é física. O universo é pura física. É conhecimento de física. Vamos falar assim, pensamentos negativos, tá? Pensamentos que causam transtornos. A gente chama de escuridão. Vamos chamar de escuridão. Tá? Pensamentos bons, pensamentos positivos, a gente vai chamar de pensamentos de luz. É física, hein? Aonde há escuridão, se a gente colocar um ponto de luz, ilumina tudo. Fica tudo iluminado. O que eu quero dizer com isso? Aonde há confusão, aonde há briga, isso é escuridão. Aonde há competição, aonde há, né, esses conflitos, é a escuridão. Então, se tem mais pessoas que gostam de confusão, que gostam de conflito, que gostam de competição, vai ficar tudo nessa escuridão. Mas se chegar à luz, né, pessoas com pensamento diferente, que querem cooperar, que querem ajudar um outro, acabou a escuridão. Porque a escuridão, dentro do que a gente está trazendo, ela é uma ilusão. Ela é uma ilusão no sentido que, se tiver luz, não tem como haver escuridão. Entendeu? Então, uma coisa sobressai a outra. E qual que é essa coisa que a gente... É a realidade última do universo. Sobressai a todas as ilusões. Uma hora ou outra, a realidade do universo vai sobrepor as ilusões. Seja na dor, seja no amor, seja do jeito que a pessoa escolher, que quer crescer, que quer evoluir. É aquilo que a gente costuma dizer, né? A luz alcança a escuridão, mas a escuridão nem sempre não alcança a luz. Então, isso é bem claro, né? Então, vamos pegar outro exemplo. Né? Há muita discussão entre bem e mal. Então, o mal é uma ilusão, no sentido que se fizer o bem, o mal não se propaga. É simples. Então, claro que a gente vai ver a maldade, o jeito que as pessoas estão vivendo e convivendo, mas se fizerem o bem, o mal não resiste. Então, essa é a realidade do universo. O universo é fazer o bem. Então, se você fizer o bem, tchau, o mal. Agora, como é que a gente faz esse bem? É em tudo. É nas nossas ações, é no nosso jeito de ser, é nos nossos pensamentos, é no que a gente cultiva como sentimento. É em tudo. É o jeito que a gente trata os animais, é o jeito que a gente trata uma planta. Aos nossos olhos, podemos não enxergar certas coisas, né? Mas para a realidade última do universo, tudo é contabilizado. Tudo. E vai ter reflexo em todas as suas ações, mais cedo ou mais tarde. Porque qual que é a realidade do universo? A gente vai bater muito nisso. Existem umas leis que servem para todo mundo. E vamos de novo. As leis humanas que a gente tem aqui, né, são ilusão. Isso é pura ilusão. A lei do homem é pura ilusão. Funciona para um, não funciona para outro, dá um jeitinho aqui, dá um jeitinho lá.
Ok, faz parte do jogo. Mas para o universo, não tem disso. Fez, vai ter que colher. Todas as atitudes, todas as nossas ações. Aí, o que tem? A gente às vezes tem uns pensamentos ilusórios. Ah, eu fiz o bem, só fiz o bem, só fiz o bem e só recebi maldade. Cadê a minha colheita do que eu fiz de bom? Pois é, mas aí entra de novo, ó, os pensamentos de ilusão. Porque não sabe como o universo funciona. Porque não é assim que o universo funciona. Porque muitas vezes as pessoas estão fazendo o bem achando que aquilo é fazer o bem. E muitas vezes as pessoas fizeram tanto mal que chegou a um ponto e ela começou a fazer o bem, mas ainda ela vai receber todo o mal que ela fez. O universo é uma contabilidade. É uma contabilidade. Tudo que a gente faz de bom ou de ruim, a gente vai ter que receber. Tudo. Se você fez um bem há 10, 20 anos atrás e não recebeu lá na hora que você queria, não se preocupe, uma hora você vai receber. Porque quando a gente fala de coisa boa, é legal. Mas e quando a gente faz alguma coisa que não é legal? E a gente não quer ver, né? A gente tampa os olhos para essas coisas. E a gente precisa ter na consciência que somos um espírito. O tempo inteiro, né? Então, a gente tem que começar a ver a realidade das coisas. Se a gente for contabilizar bem e mal durante uma existência, a gente não entendeu nada do universo. A contabilidade é de vidas e vidas e vidas que a gente já existiu. A gente já explicou aqui como é que funciona. Então, tudo que foi feito está sendo contabilizado. E vai ter que ter um equilíbrio nisso. Então, todo o mal que foi feito, seja nessa vida ou em outras, vai ser contabilizado. Como que a gente contabiliza isso? Fazendo o bem. Fazendo o bem. Então, se você fez... é um exemplo. Se a gente teve lá 5 anos prejudicando os outros, você vai ter que ter 5 anos ajudando os outros. Então não adianta a pessoa lá que passou 5 anos prejudicando, seja em qualquer situação. Fez um ano de coisa boa, acha que tá livre, né? Tá livre. Então, essas são as ilusões, né? Que a gente acha que, eu vou passar a perna num aqui, eu vou dar um jeitinho ali, que acha que está sendo esperto. Isso é ilusão. Por quê? Porque você está adquirindo, né, uma plantação que você vai ter que colher mais cedo ou mais tarde. Então, quando você, de certa maneira, prejudica alguém, você vai ter que colher, né, esse momento que você prejudicou. E você vai ter que fazer o bem para alguém, vai ter que ajudar para equilibrar essas coisas. Até chegar o momento que você começa a só fazer o bem. Aí você vai receber o bem o tempo todo. Mas não é o bem da ilusão humana. É isso que as pessoas têm que colocar na cabeça. Não é o bem da ilusão humana. É o bem que o universo sabe que é o bem. É isso que a gente tem que
entender. Não adianta a gente fazer as coisas aqui achando que a gente vai receber aqui. Não vai. Não vai, porque aqui é tudo ilusão. É tudo ilusão. A gente tem que ter essa consciência que a gente vai receber, isso é fato. Mas é no tempo certo, na hora certa, no momento adequado, que o universo vai trazer para a gente. Então a gente tem que começar a buscar a realidade última. A gente, às vezes eu converso com as pessoas, né? E aí a gente fala, né, para buscar a realidade última. Aí a pessoa fala assim, eu quero ganhar dinheiro. Né? Vamos trazer para a nossa realidade física aqui. Quero ganhar dinheiro. Tá, quer ganhar dinheiro mesmo? Então estuda a fundo a questão de que é ganhar dinheiro. Chega na realidade última, que a gente chama. E a pessoa vai entender muita coisa nisso aí. Que tudo que ela vê, né, que tudo que ela acha, né, que vai facilitar as coisas, que ela vai... É ilusão. Então tem muita facilidade que as pessoas pregam, né, que é pura ilusão. E aí fica rodando, martelando naquilo e não chega a lugar nenhum. Por quê? Porque não está vivenciando a realidade última. Vivencia a realidade última. Estuda a fundo questão de dinheiro, questão financeira, como é que funciona, como é que é a questão bancária. Vai a fundo. Ou as pessoas acham que questão financeira, questão de dinheiro não tem nada a ver com espiritualidade. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Tudo está englobado, né, Rafa? Nada tem foge. Tudo a ver. Tá? Então, quando a pessoa chega na realidade última do que realmente é ganhar dinheiro, ela vai descobrir muita coisa. Mas ela tem que estar aberta para aquela verdade. Que ela tem que trabalhar, que ela tem que estudar, que ela tem que suar a camisa para fazer as coisas acontecer. E as facilidades que as pessoas vendem por aí é pura ilusão. Porque todo o processo tem um caminho a ser percorrido. Essa é a realidade. Ninguém foge disso. Ninguém consegue fugir disso. E se tem pessoas que fogem dessa realidade, quando você vai a fundo, você descobre muitas coisas que você... E uma hora ou outra acaba tendo que fazer a volta. Tem você jeito. descobre muitas coisas que as pessoas vão pagar muito caro por aquilo. E aí vão reclamar. Então, a gente tem que prestar muita atenção nessas coisas. E seja questão financeira, seja questão de relacionamento com as pessoas, seja no que for. Tudo segue a mesma ordem. Tudo segue as mesmas leis. Leis do universo. Essas leis humanas é só para a gente se entender aqui em Malemar ainda. Mas a lei humana, a lei do universo, ela é a realidade última. Não tem como fugir. É aí que entra as questões que a gente fala, né, que é energia, é a vibração. O que as pessoas vivem? Se as pessoas entendessem que se elas deixassem, né, vivenciar o que elas vibram, as coisas mudariam muito rápido. Porque a pessoa, por exemplo, a pessoa que tem medo de alguma coisa, se ela vivenciasse aquele medo, ela mudaria rapidinho. Mas não, ela fica escondendo aquilo, reprimindo. Reprime o medo, reprime a mágoa, reprime qualquer emoção, reprime. Aí aquilo fica lá. Isso o que é? É ilusão. Isso que a gente chama de ilusão do mundo. Né?
Outra coisa, né? O corpo físico é uma ilusão. A gente não é o corpo físico. Qual é a nossa realidade? Nós somos espíritos. Se não entender isso, né, vai, 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 vai ser cobrado, assim, a cobrança vai ser muito alta para descobrir que a gente é espírito. E é muito fácil. Vivencia a realidade. Aceita. Acredita que tem ali, começa a se aprofundar para você ver se não, a realidade não aparece rapidinho. É em tudo. É em tudo. Relacionamento. Os relacionamentos que a gente vê por aí confuso. Os relacionamentos que as pessoas brigam demais, entram em conflito. Mas o que acontece? É muita ilusão. Né? É muita ilusão. Seja na amizade, seja nos negócios, seja... As pessoas querem iludir uns aos outros e tem uns que compram essas ilusões. Qual é a chance disso dar certo? Nenhuma. É nenhuma. Porque vai chegar um ponto em que a verdade vai aparecer. A realidade vai aparecer. De como a pessoa realmente é. Não tem como esconder. Entendeu? É energia, não tem como esconder. Só que tem um momento ali que a gente não percebe. Mas quem não percebe é quem ainda vive na ilusão. Porque quem já entendeu que a gente é espírito, que a gente vibra o que a gente tem na nossa consciência. Não tem como ser enganado, não tem como... Acabou. Porque você vivencia a realidade última. De alguma maneira, as coisas vão se apresentar para a gente. Não tem como escapar disso. Isso está sendo muito claro, né, Rafa? Tudo isso, né? Então, chega um ponto em que a energia vai falar mais alto do que as ilusões. Essas ilusões, esses pensamentos que só trazem confusão e conflito. E se as pessoas percebessem que olhar para dentro descobriria a realidade de qualquer coisa, elas paravam de olhar para fora. Porque para fora, para o mundo, é só um reflexo do que a gente tem dentro. Então, se a pessoa faz alguma coisa que prejudica alguém, é porque dentro dela ela é daquele jeito. Ela vibra aquilo. E é essa vibração que ela tem que mudar se ela quiser uma transformação. Porque só falar da boca para fora como a gente fala, não resolve. Por exemplo, assim, dizer que mudou, dizer que está bem, isso aí é dizer da boca para fora. Né? Mas o que está vibrando lá dentro? O que ela está sentindo, né? Lá dentro da sua alma, do seu espírito? É isso que é importante, isso que importa. Porque aquela vibração, mais cedo ou mais tarde, vai aparecer. E se a gente começar a prestar atenção e perceber, é nos pequenos detalhes que a gente vai observando como a pessoa realmente é. Mas a gente tem que ter cuidado para não julgar os outros. Mas também é nos pequenos detalhes que a gente se enxerga quem a gente é. É na brincadeira. Sabe aquela brincadeira? É ali que você vê quem é quem. É naquele momento descontraído. Isso faz muita diferença. É no ato, né? Naquele ato de ajudar alguém, ou como a pessoa se comporta diante de uma situação, seja com um animal, seja com relação ao que está fazendo. Então você veja que tudo que a gente faz, na verdade, é uma manifestação da nossa vibração.
Por exemplo, assim, como uma pessoa se comporta diante de um trabalho que não está dando certo? Ela fica calma, ela é paciente, né? Ou ela começa a perder as estribeiras, começa a xingar tudo, começa a reclamar. Então, nesses detalhezinhos, a gente vai conhecendo como as pessoas são. Mais que isso, como a gente é. Quando você vê uma pessoa que está lá com problema, como você vai reagir? Ou como você vai agir? Vai julgar? Vai criticar? Tá entendendo? Então, não adianta a gente olhar para o outro sem olhar para nós. Tem jeito, né? Não tem jeito. Se você olha para o outro, né, e vai julgar, né, lembre como a gente falou no começo. Esse julgamento é seu. É isso que você vibra. Só que em vez de você olhar para você e falar, opa, eu sou assim, não, você está julgando o outro. Isso é uma ilusão. O outro não tem nada a ver com a história. Porque tudo está dentro de você. E aí você tem a oportunidade, quando percebe, de mudar. Se você criticou, se você julgou de uma forma que não é legal, você pode mudar. Porque você começa a se conhecer. Poxa, beleza. O momento que a pessoa lá perdeu as estribeiras no trabalho, não foi certo, mas o que eu fiz também não foi. E aí, em vez de você ir lá e causar confusão, conflito com aquela pessoa, se você tem autoconhecimento, sabe o que você tem dentro, sabe como você age, em vez de você ir lá e causar confusão, você vai lá e ajuda aquela pessoa. Você Melhorar, pode né? ajudar. Pode ajudar ela a melhorar, pode perguntar o que está acontecendo, várias formas de você conseguir fazer o bem. Isso é fazer o bem. Fazer o bem não é só dar dinheiro e comida para os outros. É tudo que ajude alguém. Isso é fazer o bem. Seja até num simples pensamento. Você já está fazendo o bem. Se você realmente deseja para as pessoas algo bom. Que elas cresçam, que elas evoluam. Isso é fazer o bem. Num simples pensamento. Você não pode fazer nada de bom, já ajuda muito se não fizer nada para atrapalhar, né, a evolução do outro. Só que para o universo, isso aí que você falou é complicado. Por quê? Tem uma frase que diz assim, não é, eu não lembro direito dela, mas é mais ou menos assim, não é a euforia do mal que eu me preocupo, é o silêncio dos bons. Sim, entendi. Por quê? Para o universo, se você não fizer o bem, automaticamente você está fazendo o mal. Se você perder a oportunidade de fazer o bem para alguém, para o universo você está fazendo o mal. Você deixou de ajudar alguém. Então você está ajudando o mal. Para o universo é assim. Oi? No caso aí, silenciando, né? Se você pode ajudar, Então, entendeu? se você pode ajudar, se você pode ajudar, se você vai ajudar, né, e não ajuda, não faz, você está fazendo o mal. Para o universo é assim que funciona. Está compactuando de alguma forma. Exatamente. Por isso que a realidade do universo ela é dura de aceitar. Por isso que as pessoas resistem tanto em aceitar a realidade. Porque daí elas acham que estão isentas das leis universais. Por isso é tão difícil das pessoas aceitar que são espíritos, né? Que existiram várias vidas, que existe a reencarnação. Por que é difícil? Porque elas não conseguem
aceitar a realidade. Porque a realidade do universo, ela é dura. E tem que ser assim. Né? Não é por acaso que ela é assim. Então isso é muito difícil para as pessoas aceitar. Mas quem aceita, sabe o que acontece? Quem aceita, entende, pensa da seguinte forma: não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente. O universo não funcionaria de uma forma diferente. É muito justo as leis que o universo rege. Não tem como ser diferente. Quando as pessoas aceitam e entendem como elas funcionam. Então, assim, como a gente age ou como a gente reage diante das situações que se apresentam para nós. Isso é muito importante a gente entender. Porque assim, ó, o que a gente tiver que passar, vai ter que passar. O caminho que a gente escolheu trilhar vai ser trilhado de uma maneira ou de outra. Então, os acontecimentos que a gente vê, os acontecimentos que a gente sente na pele, não tem como não passar por isso. Porque serve como aprendizado para a gente evoluir. Então, quando acontece alguma coisa aqui na vida física, né, que a gente acha, fisicamente falando, uma barbaridade, que a gente acha fisicamente, né, que é injustiça, que a gente acha fisicamente que não concorda com como é que é as coisas, isso é ilusão. Por quê? O universo não erra o endereço. O que tiver que passar, vai passar. Para aprender. E sabe o que é mais interessante? Se você aprender, você não precisa passar por aquilo. É simples assim. Então, é muito melhor você olhar para dentro e resolver o que tem que resolver. Ou seja, evoluir, trocar, mudar, transformar o que você vibra, para você não passar por situações, para daí você aprender. Então, se você tiver que passar por uma situação que você não gosta, tá? Que você acha que é injusto, que as pessoas ficam falando, por que comigo? Isso é uma ilusão. Porque o universo não erra de endereço. Se você está passando por aquilo, é porque você tem que passar por aquilo. E é melhor você passar, tá, com os olhos abertos para aprender o que você tem que aprender, para não se repetir. O problema do universo, tá, da realidade, é isso, que você tem que passar por situações que ao nosso olhar é muito ruim, é muito doloroso, tá, com otimismo, com alegria no coração, sendo grato por passar por dificuldades, porque aí você vai aprender, você vai evoluir. Aí como é que... É difícil as pessoas fazerem isso, né, Rafa? É muito complicado. As pessoas conseguirem agradecer por uma situação que é necessária. Como é que engole um remédio amargo desse? Por isso é tão difícil as pessoas... Aí que entra, né, a questão das pessoas aceitar o universo. Aí as pessoas fecham os olhos para a espiritualidade, fecham os olhos para a reencarnação, fecham os olhos para um monte de coisa. Por quê? Porque não querem enxergar quem elas realmente são. Porque a hora que elas fizerem isso, elas vão entender o seguinte: não, realmente eu preciso passar por isso, eu tenho que passar por aquilo, eu preciso aprender isso, eu preciso aprender aquilo, eu preciso evoluir dessa maneira.
E como é que vai aceitar um negócio desse? Sendo que a gente quer facilidade, a gente romantiza as coisas, né? Por que que existe a crença de romantizar a espiritualidade? Por que existe essa crença que morreu, acaba tudo, vamos viver num descanso eterno, vamos As viver... pessoas têm certo medo, certo... E eu acho que, assim, a espiritualidade dentro de tudo é uma... Como que a gente vai dizer? É um segmento mais... Não vou dizer... Não quero usar palavras, entendeu? Mas, assim, é um segmento muito claro, ele é muito claro. Diante de tudo que a gente vivencia, é o contato direto. E as pessoas têm um certo receio disso. Receio de dizer que você busca a sua realidade direto na fonte. Aí você começa a analisar por que esse medo, se todas essas vertentes, todas as buscas vão chegar tudo no mesmo lugar, né? A busca é a mesma. A consciência que não conseguiu ainda atingir isso, de que essa busca é a mesma. Só que as pessoas têm mania, que é essa ilusão que você fala, de ficar dissipando tudo, de uma forma como se um caminho mais lento, mais agradável aos olhos dos outros, para parecer mais fácil, mais aceitável. E a gente sabe onde isso tudo vai dar, qual o caminho e aonde chegar, né? Essa é a realidade. Então, aí as pessoas fecham os olhos para essa realidade, para não enxergar quem elas são, né? Aí começa os pensamentos de ilusão, que é morreu, acaba tudo, a vida após a morte não existe, a reencarnação é coisa que não existe. Por quê? Porque se ela se aprofundar nisso, ela vai descobrir um monte de coisa que ela não vai gostar. Só que é o seguinte, mais cedo ou mais tarde, vai chegar. Vai chegar. Querendo ou não, vai acontecer, né? Vai acontecer. De um jeito ou de outro. Não tem saída. Tem que pensar da seguinte maneira. Vocês vivem. Vocês não, nós. Nós todos vivemos dentro do universo. E ele é infinito. Ele é grande demais. A gente não tem noção que é ser infinito. Então a gente tem que começar a acabar com essas ilusões, com esses pensamentos ilusórios. E é simples, é só vivenciar a realidade. Queira vivenciar a realidade, tudo vai por terra abaixo. Tudo vai por terra abaixo. Pode ter certeza. Você vai começar a olhar coisas que você não via, vai começar a perceber coisas que você não percebia. Então, tem que querer. Primeiro passo, queira viver a realidade. A realidade, sabe o que vai fazer? Vai se apresentar para sua frente. Mas é um remédio amargo. Você vai ter que desfazer de todas as ilusões. Todas. Seja ela qual for. Esse é o processo. Esse é o caminho. Esse é o caminho da evolução. Né? Descobrir quem nós somos. Às vezes dói, mas é bom, né, Rafa? Como diz outro, é uma dor que alivia. No final é muito bom. No final das contas, é bom demais. Porque aí você se liberta. Você se
liberta de um monte de coisa que só trazia isso, só trazia confusão. Não tem só usa para carregar mesmo, para provar para alguém que a gente está vivendo. E não é assim, a gente não precisa disso, dessa carga, dessa bagagem tão grande. Então, a gente trazendo para o dia a dia, não precisa brigar por nada. Para que você vai brigar? Começa a refletir isso, gente. Por que você vai brigar? Por que você vai criticar ou julgar os outros? Né? A gente está vendo aí, ó, um monte de julgamento do que está acontecendo nesse Brasilzão afora. Cuidado, é julgamento. Ah, mas não concordo porque o cara fez lá que invadiu uma creche, não sei o quê. Cuidado. Cuidado com esse julgamento, porque aos nossos olhos é uma barbaridade. Mas aos olhos do universo tem muita história ali que a gente não tem noção do que é. A gente não sabe de onde que ele está vindo já, né? Qual a história, né, Rafa? O espírito, o que vem trazendo aí? A gente não tem toda a informação para julgar o que está acontecendo. E, pasmem, mas para eles vai ser muito bom o que aconteceu, porque é evolução. A gente tem que enxergar a questão de universo. Tá? Então, o que aconteceu ali foi um ato que tem que ter acontecido. Em algum momento da existência deles, eles estão colhendo agora o que plantaram lá atrás. Todos os envolvidos. Lembre-se, no universo não tem endereço errado. Não tem, acreditem nisso. Tem uma frase que eu gosto muito que é assim, ó. Não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. Tá? E se ele permite as coisas, é porque tem uma razão. Existe uma razão para isso. O problema é que a gente não sabe, e aí a gente começa a julgar. E aí traz confusão. Que tipo de confusão que traz? Porque um fala uma coisa, o outro fala outra coisa, aí um quer brigar, aí o outro quer não sei o quê. Olha a confusão que tá isso aí por causa daquilo ali, ó. Um quer fazer vingança com as próprias mãos, quer Exatamente. se tornar o mesmo daquilo que o outro. Mas olha para dentro que tem dentro. Ai, que difícil, né? Ai, que difícil olhar que lá dentro vibra uma energia que não quer ver. Mas mais cedo, mais tarde, vai ter que olhar. Nessa vida, na próxima, na outra. Para o universo, o tempo é eterno. Será que a gente sabe o que é o tempo eterno? A gente não tem noção. Para o universo, o tempo é eterno. A hora que você quiser mudar, ele muda. A hora que você quiser olhar para dentro e ver quem você realmente é, ok. O tempo é seu. O universo tem o tempo eterno para isso acontecer. Então, temos que começar a olhar as coisas, tá? E agir e reagir de uma forma diferente. Então, em vez de ficar criticando o que aconteceu, em vez de ficar julgando o que aconteceu, compartilhando com isso, ajuda. Tá, como é que a gente pode ajudar uma situação daquela? Pensamento positivo, faz uma prece, faz uma oração, reza, dá o nome que quiser, mas emana uma energia positiva. Aí quanto mais sim. medo se manifestar, mais medo vai trazer, mais coisa ruim vem nesse bolo aí, vem só aumentando, né? Vai virando aquela bola de neve. Aí sim, né? Quando a gente sai dessa energia, a gente ajuda. Aí a gente ajuda. Então, ora por aqueles que fizeram aquilo lá, né? Faz um pensamento positivo. Não fica comentando, não fica buscando solução para o que já está solucionado.
Aí as pessoas têm a mania de fazer o seguinte: ah, e se fosse com o meu filho? Gente, o remédio é amargo para engolir, tá? Se fosse com seu filho, se ele tiver que passar por isso, vai passar. Não tem saída. Se ele não tiver que passar, não vai passar. Nós temos que ter a consciência dessa realidade. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Tá. Acho que a minha mãe costuma dizer assim, o que é para mim, outro não vai carregar. Exatamente. E aí as pessoas começam a ter ilusão. Ah, e se fosse com meu filho, se fosse com isso, se fosse com aquilo. Aí sabe o que acontece? Vira essa loucura que tá. Que não estão querendo deixar as crianças ir para a escola, que estão virando, sabe? Em vez de parar e pensar e mudar isso para uma coisa realmente melhor. Emanar coisas boas, né, Rafa? Aí a mudança acontece. Os pensamentos, mudar as atitudes, a energia daquilo. Não adianta a pessoa, um exemplo assim, não adianta a pessoa, tá? Por exemplo, blindar um carro com medo de ser assaltado, com medo de, se não mudar a consciência. Porque o que vai melhorar as coisas é a mudança de consciência. Todo mundo pensando positivo, todo mundo emanando uma vibração boa, de amor, de alegria. É isso que vai mudar as coisas. As pessoas têm que começar a analisar isso. Porque o que está acontecendo? As pessoas estão colocando a energia em coisas negativas. Vai aumentar coisas negativas. Vai aumentar. Vai ficar uma loucura. Para de pensar em negativo e começa a transformar essa energia em positivo. Aí as coisas vão mudar. Aí não precisa... Tudo que você foca, seja bom, seja ruim, cresce. Quando a gente muda a nossa consciência, tudo em nossa volta muda. Tudo vai mudando, tudo vai melhorando. E nós também vamos com nossas atitudes, com o nosso jeito de falar, com as nossas ideias, vai melhorando tudo. E como é que não vai mudar tudo em nossa volta? É energia. Lembra? A luz dissipa a escuridão. Mas o que nós estamos fazendo? Nós estamos somente na escuridão. Quando é que a gente vai acordar que a gente tem que ser luz? Quando é que a gente vai despertar para começar a ser luz? Aí toda a escuridão dissipa. Simples assim. Então não tem mágica. É um caminho, é um processo. Todo mundo tem que começar a mudar. Todo mundo tem que começar a mudar. E é o que a gente sempre fala, né, Rafa? Não é doce, a gente está cansado de falar. É um caminho, como você diz, é um remédio amargo, mas é necessário. Vai aliviar, vai melhorar. É obrigatório. E até os que não querem, né? Até os que resistem e que buscam resistir até o final, no final vai ter que engolir esse remédio de qualquer jeito. Não tem como. Não tem como. Inevitável. Então a gente tem que começar a entender isso. Qual é a realidade do universo? Não adianta a gente olhar as coisas com os olhos humanos. Só vai trazer confusão. Por quê? Porque a gente é limitado. A gente enxerga o quê? Um palmo diante do nariz? E olha lá. Né? Olha lá, porque tem muita coisa que a gente não quer ver. Né? Então, é ilusão ficar julgando as coisas, dando solução para as coisas, certas coisas. Aí a gente começa a observar
brigas e brigas nas redes sociais, um xingando o outro porque isso, porque aquilo, porque aquilo, tudo ilusão. E sabe qual que é o problema da ilusão? O problema da ilusão é que daí não se tem resultado. Como é que a gente vai melhorar, né? Como é que a gente vai mudar esse planeta se a gente só pensa em briga, se a gente só pensa em confusão, se a solução está em mudar o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente faz, começar a emanar coisas boas, começar a ser luz, aí a coisa vai mudar, né? Em vez de ficar brigando nas redes sociais, vai fazer uma prece, então. Em vez de ficar falando coisas que só vai aumentar a parte negativa, vai ler um bom livro, vai fazer alguma coisa que traga crescimento. É isso que a gente tem que fazer. Não é tampar os olhos para o que está acontecendo. Isso é totalmente diferente. Mas é saber, né, ter sabedoria de como mudar isso. Aí sim. Só o Essa que fato é. de estar compactuando com essa energia, fazendo algo diferente dentro dessa situação, já, já ajuda, né, Rafa? Já muda um pouco. Não é totalmente, mas se cada um fizer um pouquinho, cada um trouxer um pouquinho de uma energia de luz, as coisas mudam. E assim, está ao alcance de todos. Isso que é o mais interessante. É só olhar para dentro. Não precisa de nada. Não precisa comprar nada. Não precisa ir atrás de nada. Não precisa viajar. Não precisa de lugar nenhum. É só olhar para dentro. Olhar para dentro e mudar o que sente. Tá? Começa a sentir amor. Pensa em amor. Sente. Começa. Você vai sentir algo vibrando em você. A gente já explicou isso. Começa a sentir para você ver se teu corpo não começa a mudar, né? Você começa a sentir uma quentura diferente, um negócio que vai ficando bom. É isso. Para de focar em coisas negativas, ilusórias desse mundo. Gente, esse mundo é uma ilusão. É uma ilusão. Tudo que acontece aqui, tá, tem endereço certo. Se tiver que acontecer, vai acontecer e pronto, acabou. Se vocês pegarem, tá, os livros antigos e ler, né, que a maioria fala que como é que fala? Os profetas lá, que adivinham o futuro e tal, leia os livros lá, se não é o que está acontecendo agora. Se você pegar e estudar, você vai ver que tudo que está escrito em certos livros lá atrás está acontecendo agora. O que Nada isso fora, né? significa? Isso significa que tudo tem endereço. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Você tem dia e hora para nascer. Você já tem isso. Aqui no plano físico, você já tem dia e hora para nascer, dia e hora para partir, para desencarnar. Vai É chegar a muita certeza, hora. Não, né? e vai chegar a hora não ter o que fazer. Então para das ilusões do mundo e começa a viver a vida de uma forma que você plante algo bom para o teu futuro. Plante algo bom para o seu futuro. Porque o que você está vivendo agora é a colheita do seu passado. E você vai ter que colher de um jeito ou de outro. Então para de Não é reclamar, para de tudo achar material, não, injusto, né? para de. Esse futuro não é o futuro material que a gente está agora. É o futuro espiritual, que é o mais importante de todos. Então, que a gente pare de reclamar, pare de ficar chateado, pare de ser pessimista, isso e aquilo, e comece a plantar o futuro melhor. Porque o que você está fazendo hoje vai colher lá na frente de novo.
Seja aqui, seja em outra vida, seja em outro plano, vai chegar. Então aqui é uma ilusão. Qual é a realidade? A realidade é o plano espiritual. Se não aceita isso, vai ficar muito complicado. Porque vai ter transtorno. Vai ter transtorno, vai ter confusão. Porque a pessoa... Porque não há sentido a gente ficar brigando aqui por nada. Por quê? Porque se você tem noção do que é o universo, você consegue tudo o que você quer. É só olhar para dentro e mudar a sua frequência de vibração. Você tem o que você quiser. E tem mesmo. Agora, você precisa entender como funciona. E isso você só vai entender a hora que você aceitar a realidade e começar a buscar ela. Seja em estudos, seja em palestras, seja em vídeo, seja onde for. Conhecimento que não falta. Se você buscar, vai encontrar. Conhecimento é o que não falta. E o detalhe, vamos falar assim, ó. O plano espiritual, ou seja, o seu espírito manifesta o plano material. Ponha isso na cabeça, tá? Então, se você quer conquistar os bens materiais aqui, ok. Sem problema nenhum. Você pode ter o conforto que você quiser, você pode ter tudo que você quiser. Mas você vai conseguir isso se você mudar, né, a sua vibração, seu jeito de sentir as coisas, de pensar. Porque a gente vê as pessoas se batendo, brigando por coisas materiais, sendo que ela manifesta tudo isso. Se ela está passando por situações difíceis, é porque ela está vibrando aquela situação difícil. E quando ela acha que é algo para fora, ela vai brigar com o outro. Ah, fulano tem inveja de mim. Fulano tem ciúme de mim. Para que isso? Não precisa. É ilusão. É só olhar para dentro, né? Perceber o que... E perceber o que sente. Tudo, né? E perceber o que sente. E perceber que, opa, estou manifestando o que eu não quero. Olha só. Estou manifestando o que eu não quero. Por quê? Porque está pensando naquilo. Não quero ficar pobre. Não quero ficar doente. Está manifestando isso, porque o teu foco, a tua energia está nisso. Tem que mudar, tem que trocar. Quero ser próspero, né? Aí muda tudo. Sou próspero, sou saudável, sou feliz, sou grato. Olha a diferença disso, gente. Só não falar. Ai, não quero ser pobre. Ai, que medo de falir. Ai, que não sei o quê. Vai falir. Vai falir. Pedindo, né? Ai, não quero brigar com fulano, mas fulano me tira do sério. Olha o pensamento que você tem. Isso você está vibrando e vai acontecer, porque você vai manifestar isso mais cedo ou mais tarde. Tem que mudar. Quer mudar a situação? Tem que mudar a consciência. Tem que mudar o que vibra. Né? Sou próspero, sou saudável, vou fazer acontecer, estou fazendo acontecer, já é meu, né? Vou mudar esse planeta. Você vai ver se a coisa não começa a andar. E toma ações para isso, né, Rafa? Dentro de tudo isso, e também não adianta só falar, né? A pessoa precisa falar e precisa ir de encontro com o que ela quer. Só que aí tem que tomar o remédio amargo. Tá afim? É. Então tá vendo como tem solução para as coisas?
Gente, tem solução para tudo, mas a gente hesita em certas coisas. A gente hesita. Porque a gente não quer tomar o remédio amargo, quer olhar para dentro, ver quem realmente nós somos e mudar isso. Enfrentar os monstrinhos, né, Rafa? Será que eu... Exatamente. Será que eu tenho coragem, né, e equilíbrio emocional para aceitar que eu sou invejoso? Olha que troço difícil. Eu tenho inveja dos outros. Será que eu sou capaz? Eu tenho a coragem de assumir isso? Não precisa para os outros, mas para mim mesmo. Né? Olhar para dentro e falar assim, nossa, eu sinto inveja de fulano. Né? Nossa, eu sinto raiva de ciclano. Fulano me irrita. E pior que isso, né? Você olhar e saber que não tem nada a ver com os outros. Porque a gente, geralmente, Rafa, é sempre mais fácil você falar o que é belo, o que é bonito, que enche os olhos. Mas quando a gente entra nessa aí, nesses mergulhos aí, é como a gente sempre fala, né? Os monstrinhos começam a aparecer, você fala, nossa senhora, coisa feia que eu tinha dentro de mim, né? Nossa, eu sou assim, eu tenho isso. E aí, ter assim... essa consciência de que tem sim, tá tudo aí dentro, tá tudo aqui dentro da gente. E aí, assim, né? As pessoas têm o costume de falar assim, fulano me irrita. E na verdade é o seguinte, você se irrita com as ações que o fulano faz. Quando você tem essa visão, fica mais fácil de você se transformar. Porque aí você vai procurar o que te irrita. Não é fulano, não é ciclano, não é beltrano. É alguma coisa que tem dentro de você que te irrita, mas que fulano, ciclano ou beltrano faz. Então não é ele que te irrita, é você que se irrita porque tem aquela situação que ele faz, aquele fato, né? A pessoa fez, porque você, quando você tem, você manifesta, e esse manifestar é isso, é enxergar no outro Já o que você, tem essa irritação instalada aí, né? o que você tem dentro. Então você está manifestando, porque você está enxergando e está te irritando. Mas sabe o que é o belo disso? Por que isso acontece? Para você melhorar. Entendeu? Tudo tem um porquê, tudo tem uma causa. Isso acontece para as pessoas melhorar. Mas para elas melhorar, elas têm que olhar para a realidade. Você querer olhar, né, Rafa? Olhar para a realidade que tudo está dentro dela mesmo. Né? Aí fulano me causa inveja. Não, fulano não te causa inveja nenhuma. Você tem inveja do que fulano faz, ou tem, ou é. Você quer ser algo, né, que você não consegue, mas fulano consegue, você tem inveja. Por quê? Sabe por quê? Porque você não olhou para dentro e não descobriu a luz que você é. E essa luz a gente fala o quê? Espírito. Né? Tua consciência, tua alma. Porque quando você olhar para dentro e ver que você também pode brilhar, você não vai mais ter inveja de ninguém. Porque não precisa. Porque todo mundo tem uma luz dentro que pode brilhar, só que tem que deixar. Fala. E quando a gente aceita isso dentro da gente, a gente sabe quem a gente é, a gente... eu não sei, muita gente não consegue entender isso quando às vezes eu falo que eu me sinto feliz em ver outra pessoa realizando, é como se isso acontecesse comigo também. Então, assim, é difícil a aceitação das pessoas nisso. Sentir feliz de ver o outro se realizando naquilo que ele mais gosta, naquilo que ele mais ama fazer. Há uma dificuldade disso. Por quê? Né? Vamos tentar... Por que as pessoas pensam desse jeito? Porque as pessoas jogam tudo para fora. Então, felicidade, que é uma coisa que todo mundo busca. Todo mundo quer ser feliz. Essa é uma coisa... Agora, onde é que está a felicidade? Não é
Aí as pessoas... Como tá, né? Eu acho que a felicidade é dentro da gente, é encontra, ela tá ali o tempo inteiro, só esperando a porta se abrir. Mas é que como as pessoas pensam? As pessoas pensam da felicidade. Onde é que busca a felicidade? Aí busca em coisas, aí busca nos outros, aí vê uma pessoa feliz, não entende, né? Não entende por quê? Porque não quer tomar o remédio amargo e quer buscar fora. Aí que você falou o que tem dentro. Você falou um negócio muito interessante ali, que você está feliz no que está fazendo. Aí as pessoas confundem, né, o teu trabalho com felicidade. Né? Vai lá, você gosta de trabalhar com os cavalos. Né? A gente gosta de trabalhar com cavalo. Aí acha que a felicidade está no cavalo. Não. A felicidade está dentro da gente. Mas a gente manifesta aquilo quando está fazendo algo. As pessoas não entenderam isso ainda. Então, a felicidade não está fora, não está no trabalho do outro, não está no que o outro faz. Não, está dentro. Aí quando eu manifesto essa felicidade, quando eu sou, lembra? Eu sou feliz. Aí eu manifesto isso e aí eu vou fazer as coisas. Claro que eu vou me sentir feliz. É óbvio. Eu já tenho aquilo. Já consigo aceitar, já manifesto. Como é que eu não vou ser feliz trabalhando, seja com os cavalos, seja no que for? É lógico que eu vou sentir feliz quando alguém se realiza. Ah, mas foi o outro. Mas a felicidade é minha. Não É tem... isso que é difícil das pessoas entenderem, sabe? Essa visão. E confundem tudo. É ilusão. Essa é a ilusão que a gente traz, confunde tudo, porque tem pensamentos de ilusão. Só que não entenderam o caminho que foi percorrido. Querendo ou não, a gente olhou para dentro. Por que a gente está trazendo certas mensagens aqui? Porque a gente já caminhou. Assim como nós estamos trazendo, alguém trouxe até nós mensagens e falou as mesmas coisas. É tudo igual. Só que, qual que é a cereja do bolo? Tem que caminhar. Vai passar os tempos e vai ser a mesma coisa. Há 2000 anos atrás, as mensagens já foi trazida. E foi falado lá, tem que caminhar, tem que vivenciar. Então, a gente traz. A gente conquistou. Mais pessoas conquistaram. Ah, são melhor que o outro? Não. Qual que é a diferença, então? Botamos o pé na estrada, caminhamos, tomamos remédio amargo. Né? Como o senhor falou, não é tão fácil, a gente entende isso. É doloroso, mas a gente busca, né, coragem, a gente busca vontade e um querer de conquistar isso. E aí chega o ponto que a gente conquista. E aí tudo mais fica muito simples, fica muito fácil, facilita as coisas a hora que você aceita. E a gente passa por julgamento, a gente passa por um monte de coisa, só que a gente já sabe que aquilo lá não é nosso. Entendeu? E isso que é o gostoso, quando você sabe qual é o seu propósito, o que você está fazendo nesse caminho. A gente já falou sobre esse sentimento também de perdoar os outros, né? Perdão. O que é o perdão? Todo mundo... Se você for perdoar, né, fisicamente, você não vai conseguir. Porque é algo mais profundo que isso. Por que você não vai conseguir? Porque é o mesmo princípio da felicidade. Se você quer perdoar fisicamente, você vai arrumar motivos para perdoar. Não existe motivos para perdoar. Né? Aí você fala às vezes para a pessoa, ah, perdoa ciclano, vai te fazer bem. É, mas ele fez isso, isso e aquilo. Então, tá vendo? Essa é a barreira que faz com que a pessoa não perdoe. Só que isso é uma ilusão.
Porque se ela entender que o perdão liberta de qualquer coisa, é muito melhor perdoar. E você chega a um ponto que você nem precisa, olha só, chega a um ponto em que você não perdoa mais nada, porque não tem o que perdoar. Porque você entendeu uma coisa, nada mais consegue afetar você. Porque você entendeu que o julgamento do outro é do outro. O julgamento teu é teu. Então, se alguém te julga, você olha para ele e fala, beleza, é o julgamento dele. Perdoa sem motivo, sem mais nada. Chega um ponto que você nem lembra mais o que é isso. Né? Não tem mais o que perdoar, porque mais nada te ofende, mais nada te magoa, porque você entendeu que o que vem de fora é de fora. Então, quando alguém nos magoa, a mágoa é nossa. Ah, mas mas fulano falou de um jeito que eu não gostei e foi agressivo. Ok, mas a mágoa é tua, você tem dentro de você. Por isso que te magoou. Porque se você não tiver, né, mágoa dentro de você, você vai olhar e vai perdoar. Olha que interessante. A pessoa vem, te ofende, fala um monte de coisa, você fala, beleza, tá perdoado. Segue em frente. Porque isso é a realidade do universo. Essa é a realidade do universo. Mas tá tudo dentro. Perdão sentido, né, Rafa? Aquele perdão real, não é da boca para fora que a gente fala, né? É da boca para dentro. É sentido. A pessoa sente, a hora que ela começa a desenvolver, ela percebe. Fala, não, realmente eu perdoei. Agora, se começar a ter motivos para perdoar e motivos para não perdoar, não perdoa nada. Aí se a pessoa fala no nome da pessoa, sente aquele gosto de mágoa, não perdoou. Então, começa a ficar fácil entender a gente. Né? Fala no nome da pessoa, aquilo vem aquela mágoa, aquele ressentimento. É isso que você está sentindo. Não perdoou. Precisa trabalhar mais, precisa se autoconhecer mais profundamente, entender o que magoa, qual é o motivo que fica magoado, qual é o motivo que fica irritado, qual é o motivo, né, que fica com raiva, e resolve isso. A partir do momento que você resolve, não se magoa mais, não se irrita mais. Mas para isso existe um processo. Tem que trabalhar autoconhecimento, tem que trabalhar a mente, exercício mental, paciência, observação, né? Fazer uma meditação, olhar para dentro. O que é olhar para dentro? É meditar. Você com você mesmo. O que você pensa, o que você sente, por que você se magoa, qual é o motivo da mágoa. E aí você vai... Questiona. E aí você vai entender uma coisa, que tudo isso é uma pura ilusão. Você vai olhar, aí você vai começar a dar risada. Oh, meu Deus, por que eu me magoo por causa disso? Por que um negocinho de nada eu me irrito? Por que é ilusão? Porque se você perdoar e você sentir amor, essas coisas não existem. A pessoa que é perdão, quando a gente fala ela vibra na alma dela essa energia do perdão, ela não se magoa com mais nada. Não tem como ser diferente. E é isso que às vezes as pessoas não compreendem. E aí precisa ser esclarecido. O mundo pode estar desabando num caos, o mundo físico, nosso planeta, tá nessa loucura, nisso tudo. E é outro feliz. Aí pergunta, mas você está feliz com o mundo? Não, gente. Eu estou feliz porque eu sou feliz. Mas você não está vendo a barbaridade no mundo? Eu estou, mas eu entendo que é um momento que as pessoas precisam melhorar, que as pessoas precisam
ter consciência das coisas, mas isso não vai afetar a minha felicidade. Por quê? Ninguém entende isso. Por quê? Porque vivem num mundo de ilusão. A hora que elas enxergar a realidade, vão sentir as mesmas coisas, porque é tudo igual. É tudo para todo mundo. Caminhou, tomou remédio amargo, chegou lá, felicidade, alegria, aos montes, para todo mundo. Então não tem por que ter inveja, ter ciúme. Ué? E tá tudo certo. Não tem. Não tem por que ter inveja, ciúme dos outros, porque tem para todos. Tem para E é todos. assim, né? Se a gente soubesse valorizar o que Deus deu pra gente, que dá pra gente o tempo inteiro, só o fato da gente ser um ser único já diz tanto, não é? Porque ele deu a possibilidade de cada um ser o que é. Você consegue imaginar a grandeza disso? E as pessoas Não, ficar usando de artifícios para se vestir de algo que não é dela. E é a coisa mais linda que tem, é a nossa essência. É a individualidade disso. e aí que está um segredo, né? Porque quando você deixa essa essência aparecer, qualquer coisa que você faça, além de ser único, você vai ter resultado. Aí você vai ter resultado, porque você não está copiando ninguém. Por isso que a gente fala, não precisa competir, faça o teu e pronto, acabou. Faça do teu jeito, faça do teu gosto, mas olha do gosto do teu espírito, não dos teus pensamentos ilusórios. Não. Olha para dentro, sinta. Sinta o que está fazendo. Se gosta de se vestir de tal maneira, se veste. Faz isso. Gosta de dançar, dança. Gosta de animais, curta os animais, busca isso. Seja a tua essência naquilo que se quer fazer. Porque a gente vê tantas coisas que as pessoas estão fazendo por pura moda, ou porque deu certo para um, deu certo para outro, e aí fica aquela coisa sem sal, sem açúcar, sem gosto, e aí começa os jeitinhos, porque tem que acontecer, e aí começa a, as espertezas aí, né? Aí começa a passar a perna um no outro, tudo ilusão. Por quê? Porque se você olhar para dentro, sentir a tua essência, deixar que a tua alma, que o teu espírito manifeste quem você realmente é, Com toda a você vai fazer. potência que tem. Porque todos têm. Todos. Não existe essa, porque fulano tem, cicrano não tem. Tem, todos nós temos. A divindade já foi bem generosa nisso com todo mundo. Com Então, todos. assim, o cara que veio para ser jogador de futebol, ele tem que ser jogador de futebol. É isso. O cara que veio para cantar, ele vai cantar. Agora, Tá se tudo um que certo. veio, tá tudo certo. Agora, um que veio para fazer algo, né, e tá fazendo outra coisa, ele vai ter que dar um jeitinho. Infelizmente é assim porque vai ter que ter resultado, aí vai dar o jeitinho. Entende? Então, o cara que veio, a pessoa que veio, o espírito que veio para ser professor, né, ele vai ser professor, vai ser o melhor professor do mundo. Ela O tá outro no professor mato. vai ser o melhor professor também, mas tem que deixar a essência, cada um com as suas particularidades, cada um com as suas essências. Aí, É o que é mais lindo, né? É a gente aí o negócio respeitar, muda. Aí a enxergar coisa isso muda. no outro. Não ficar buscando enfeite, entendeu? É você admirar o outro como ele verdadeiramente é, na essência dele. É isso que é mágico disso tudo. E todos têm potência, todos têm energia o suficiente, condições. Por que Tá não tudo aí. torcer?
Por que não torcer para o sucesso do outro? Já pararam para pensar? Por que não deixar o outro ser feliz? Se é a essência dele. Você quer competir com a essência do outro? Né? Ele é feliz cantando. Que as, Vamos que as cantar junto. confusões que acontecem, né? As confusões que acontecem, a gente querer ser algo que a nossa essência não permite. Fazer algo que a nossa essência não permite. Será que é certo? Será que é errado? Sabe o que é certo e errado? Olha para dentro. Você vai ter a resposta rapidinho. Você vai sentir algo que vai te dizer se é certo ou não. Pode ter certeza. Porque o universo, ele funciona dessa maneira. E, além disso, quando você olha para dentro, você pode ser o que você quiser. Quer ser cantor, quer ser jogador de futebol? Pode ser. Mas seja a tua essência. Entende? Não queira ser igual ao outro. Não queira passar na frente do outro. Seja o que você é. Ah, eu tenho habilidade para cantar, mas eu quero ser jogador de futebol. Não tem problema nenhum. Mas vai aprender a ser jogador de futebol, vai lá treinar, vai fazer não sei o quê. Mas não queira ser o que a tua essência não é. Sim, e a gente está aqui para aprender. É interessante, aprende a ser cantor, aprende a jogar bola, aprende tudo que for possível. Mas seja a tua essência. Isso é importante. Aí você vai ter resultado. Pode ter certeza absoluta. Porque aí você vai aprender as coisas no caminho que tem que ser. Você não vai dar jeitinho, você não vai passar a perna em ninguém. Isso que a gente chama de essência. Você pode ser o que você quiser. E você vai ser o jogador de futebol que você tem que ser. Vai ser o cantor que você tem que ser. Então, tudo que você for fazer, você vai fazer de acordo com a tua essência, você vai aprender o correto. Você vai trilhar o caminho certo. Tem gente, uma vez eu escutei uma história assim. Tinha um cara que tocava piano. Ele tocava muito bem. Ele era, na linha dele, ele era o melhor. Aí chegou alguém e falou para ele que se ele tivesse como é que foi? Se ele tivesse o dom, né, de tocar piano, ele queria tocar piano como o maestro lá. Aí ele falou assim, esse dom me veio com 30 anos de experiência. Ou seja, se o cara estudar 30 anos, vai chegar igual ele. Se dedicar igual o cara se dedicou, vai ser igual, mas tem que se dedicar. Isso é que a gente chama de essência. Olha para dentro, quer fazer alguma coisa? Ok. Trilha o caminho que tem que trilhar, vai dar certo. Tenho certeza que vai dar certo. Já tem outros que já vêm ali, já prontinho, né, Rafa? Não tem. Mas aí que tá esse prontinho, né? A gente explica. É um progresso de vidas passadas que as pessoas não entendem. Diziam, né? Se a gente lê as biografias, que um dos maiores músicos que a gente já teve chama-se Mozart. Né? Mozart. Músicas clássicas, músicas eruditas. Diziam que com 3 anos ele tocava piano. Mas por quê? Porque o caminho da essência dele de percorrer o trajeto foi feito em outras vidas passadas. É isso que as pessoas têm que entender. Por isso é importante saber também da reencarnação. Entendeu? Então, em outras vidas passadas, ele estudou piano. Aí chegou nessa, pronto. Sim, chegou pronto. Mas o caminho percorrido foi em outras vidas. Vai. Tem pessoas que falam, nossa, eu não consigo acreditar como que uma pessoa do nada faz isso. Não é do nada, né? Aí já conta uma história, aí já tem como você entender a reencarnação. A pessoa já tem uma história aí, que já faz isso. A habilidade dele, que já veio agregado no espírito, que já não tem. Em algum momento ele aprendeu. Sim. Em algum momento de uma vida ele aprendeu aquilo.
Aí vem pronto. Só que daí nessa vai aprender alguma outra coisa. É muito bom como piano, mas para jogar bola é um desastre. Então nessa ele vai começar a trilhar, jogar futebol, por exemplo. Vai ser o melhor pianista do planeta. Mas como jogador de futebol, vai começar a engatinhar. Daqui a 2, 3, 10, 15 vidas lá na frente, vai ser um ótimo pianista e um ótimo jogador de futebol. É assim que funcionam as coisas. Mas tem que percorrer o caminho que todo mundo percorre. Como é que chama isso? Evolução. Isso é evolução. Percorrer o que tem que percorrer com a sua essência. Ou seja, fazer aquilo que você veio para fazer. Ou seja, aprender da forma, vamos chamar assim, da forma correta as coisas. Então, não tem mistério, não tem mágica. Gente, um não é melhor que o outro. É porque aquele que está se saindo bem no momento percorreu o caminho certo que tem que percorrer. A hora que o outro percorrer, vai chegar igual. Claro. Então, suas habilidades, né, Rafa? Que já tem ali. Cada um com a sua particularidade, mas vai ter resultado igual. Tá entendendo? É isso que a gente está trazendo, esclarecer essas coisas. Para quê? Para que parem os conflitos, parem as competições, parem as brigas. Essa ilusão não leva nada a lugar nenhum. Porque qual que é o ideal? Se todo mundo, né, fizesse sua parte, um ajudaria o outro, um torceria pelo outro, né? Um ficaria muito feliz com as conquistas que o outro tem. Porque tem para todos. O problema é que a gente quer algo que não é nosso. É verdade. A gente não quer trilhar aquele caminho que é para nós. E aí a gente quer algo que alguém já trilhou. É o Isso é ilusão. mal da humanidade hoje, né? Focar no que o outro está fazendo. No que o Isso é ilusão. outro tem, no que o outro está conquistando. E esquece qual a habilidade de cada um. Qual é a diferença para o universo? Para nós tem diferença, porque a gente olha, né, com os olhos de ilusão. Mas qual é a diferença de uma pessoa ter o sucesso aos 20 anos e um outro ter o sucesso aos 70 anos? Para o universo não vai ter diferença nenhuma. Sabe por quê? Porque a felicidade que aquela conquista vai gerar que é o importante. E se um conquistou aos 20 e outro conquistou aos 70, para o universo está tudo certo. Mas para nós não, né? A gente não tem essa visão expandida. A gente não expandiu a consciência desse tamanho para entender que o que importa é o que a gente sente, né? O que a gente vibra, que é a felicidade da conquista, que é a felicidade, né, de você botar suas habilidades ali e chegar onde você quer chegar. Mas todo mundo pode. Todo mundo pode. É só fazer o caminho que tem que ser feito. Vai chegar. Só que aquele que, né, um levou 70 anos para conseguir. O outro levou os 20. Sim, por quê? Porque em vidas passadas ele se dedicou 50. E no final das contas deu 70 igual para todo mundo. Olha que coisa interessante. Tá tudo certo. É. Para o universo, é assim que funciona. Se você se dedica... É aquela história lá, uma pessoa se dedica para algo 1 ano, mas ela se dedica uma vez por semana. Levou 1 ano. Agora o outro se dedica todo dia, vai levar 3 meses. Mas percorreu o mesmo caminho. Isso que as pessoas têm que entender. O caminho a ser percorrido é o mesmo. Isso chama-se evolução. O conhecimento que se tem hoje não é o mesmo que tinha ontem. Se agregou algo a mais. Mas aí a gente faz a seguinte reflexão. O que você faz com o seu tempo? Você pega um livro para ler, para
trazer conhecimento, para te trazer crescimento, para você ter essas conquistas? Ou você vai na rede social criticar, reclamar, julgar as atitudes dos outros? Essa é a diferença, ó. Para que fazer coisas que não vai te trazer nada? Só para satisfazer uma ilusão, um ego ali, no momentâneo, né? Que nem De lá, na vai rede fazer bem, né, social. Rafa? Eu acho que não vai fazer bem. E que na verdade nem faz bem para ninguém. Você está gerando energia negativa para você, como é que vai te fazer bem? Pois é. Pois é. Então, é escolha, ó. Ao todo momento, a gente está fazendo escolha. E aí que fica, qual escolha? Isso vai trazer crescimento? Isso vai trazer? Isso não vai? Isso vai? Isso não vai? O que você faz com o seu tempo? O que você faz, né, com as suas decisões? Ah, mas se eu olhar assim, não posso fazer nada. Não posso assistir uma TV, não posso brincar, não posso me divertir. Muito pelo contrário, você deve fazer isso. Agora, vai assistir algo que te traga crescimento, pronto. Vai se divertir em algo que te traz crescimento. Uma brincadeira boa, que te traga alegria, faça alegria com as pessoas que você gosta. É isso. Não é proibido brincar, não é proibido se divertir. Mas vai fazer algo que una o útil ao agradável. Traz crescimento e você se diverte ao mesmo tempo. Tem como fazer assim. Tem como ser assim. Vai trabalhar, né? Vai fazer algo que te traga alegria, que te traga felicidade. Una o útil ao agradável. Está trabalhando, está ganhando seu dinheiro, vai ganhar muito mais porque está feliz, está alegre, está vibrante, está próspero. Olha a diferença disso do que aquele trabalho maçante que não vê a hora de chegar o final do dia para ir correndo embora. É diferente, gente, quando a gente começa a expandir a nossa consciência. É diferente quando você olha para dentro e vai fazer as coisas, seja lá o que for, vibrando de acordo com a evolução que você tem. Alegre, otimista, o mundo pode estar caindo aos pedaços, mas você está otimista, e daí? Você é assim. Em vez de você ser mais um problema para o planeta, você vai ser uma solução. Que enquanto está tudo desmoronando, você está de pé ali, pronto para fazer o que tem que fazer para solucionar qualquer situação. Então, veja que é diferente você ter uma visão espiritual das coisas. É isso que é ter uma visão espiritual das coisas. É desfazer as ilusões do nosso mundo. Não é deixar de viver aqui. Só que é viver de uma forma diferente, expandida. Você vai brincar com um amigo, é aquela brincadeira que vai te trazer alegria, vai trazer felicidade para todo mundo. Não é aquela brincadeira de mal... Tá? Aquela brincadeira sadia, não vai... Exatamente. Não é aquela brincadeira que vai deixar o amigo mal, ali, com vergonha, ressentido. Tá vendo a diferença? Isso é uma visão espiritual das coisas. Você vai trabalhar grato, porque você tem trabalho, porque está trazendo um sustento para tua família, ou está realizando um sonho, ou está conquistando algo. Você é grato por aquilo. Olha a diferença disso. Isso é ter uma visão espiritual das coisas. Agora, se você tem uma visão de ilusão, você reclama do trabalho, você acha que o trabalho é sofrimento, você acha que o trabalho é o mal da humanidade, você acha que o trabalho é uma maldição. Olha a diferença disso. E aí você olha para fora, claro, você não tampa os seus olhos para o mundo, aí você enxerga tudo isso como que está a manifestação das pessoas no planeta. Aí você começa a entender isso. Aí você olha para uma pessoa, você não vai julgar ela, mas você vai fazer uma leitura do que está acontecendo, sem julgamento. Você vai entender que aquele momento da pessoa, ela está naquele nível de consciência,
ela está com problema, ela está pensando errado, ela está pensando diferente e tudo bem. Aí você olha para ela, descobre tudo isso, não julga, você não precisa julgar. Se precisar, você vai ajudar ela, né? Vai falar com ela. Caso você não fale, caso você não tenha uma atitude para ajudar ela, você vai emanar bons pensamentos, você vai emanar uma energia boa que vai fazer bem para ela. Olha a diferença disso. A gente não consegue explicar mais a fundo essas coisas. A gente sente tudo isso. Mas é muito diferente. Não tem explicação, né, Rafa? É vivenciando. Tem que vivenciar. É totalmente diferente. São Aí você vai tratar um cliente, assim, né? E são coisas assim que você decide fazer. É que você quer fazer, você decide e fala, não, eu vou. Exatamente. Você vai tratar um cliente ali com alegria, com felicidade. A pessoa vai ficar radiante. Você está emanando uma energia poderosa naquele momento. Quem é que não vai querer ser bem tratado dessa maneira? Agora vai lá, reclamando, de mau humor. E assim, por mais que a pessoa esconda, a energia bate. Já foi, né? A energia bate. A pessoa reclamou, de mau humor, vai atender, aquele sorriso amarelo. A gente enxerga de longe. Ai, e não adianta. Por mais que as pessoas não queiram, sente. As pessoas podem não ter consciência das coisas, mas que sente, sente. Aí ele dá um monte de nome. Ah, meu santo não bateu com o dele. Nossa, o que será que está acontecendo com a pessoa? Dá um monte de nome aí. Mas o que é no final das contas? A energia. A gente sente. A gente que tem conexão, mesmo que não conviva junto, não está junto, a gente sente as pessoas na fala, no jeito. É incrível, não tem como. Não tem como mudar. Então, e aí que é o... Vamos reforçar. A gente vê as coisas, mas a gente não julga mais. A gente não pode julgar. Sim. A pessoa está no momento dela, né? Ok. Tá de mau humor, deve estar cheio de problemas, tudo certo. Em vez de julgar, emana uma energia boa que ela está ajudando ela. Faz um pensamento positivo, faz uma prece, abençoa de alguma forma, emana uma energia boa. Dá o nome que quiser, mas a energia tem que fazer a pessoa ficar bem. É isso. Tem que circular, né? Exatamente. Só assim a gente vai mudar alguma coisa. Quando a gente muda a nossa consciência. Muda a nossa vibração, porque aí essa energia boa que a gente está sentindo vai para todo mundo. Pega num, pega no outro, pega nas coisas. As coisas são tudo energia. Pega nas coisas, pega na sua casa, pega no seu carro, pega nas suas plantas, pega nos seus animais. Aquela energia. Pega em tudo. Então, não é melhor a gente ter essa consciência e começar a vibrar uma energia positiva? Claro que é. Sempre, né? Com certeza vai fazer a diferença. Por mais que a gente não perceba no momento. Porque a gente está encarnado fisicamente aqui. Mas para o universo é gritante a diferença. É muito grande Rafael. a diferença. Seu Rafael. Nós já ultrapassamos de novo. E cada dia mais, né? O tempo vai aumentando. Então, então, para finalizar, é isso aí. Vamos ter consciência das ilusões. Como que a gente faz isso? Olha para dentro e queira ver a realidade do universo. Se conecta com o universo e perceba a realidade. Vai ser mostrado para você. Mas a partir do momento que você tiver a coragem de engolir o remédio amargo. Uma coisa vai puxando a outra. Não adianta só querer da boca para fora. Você tem que estar disposto
a engolir aquele remédio amargo. Aí as coisas vão ser mostradas. E vai ser bom, porque é para o teu crescimento. Oi? E aceitar ser o que é de mais lindo, que de mais lindo foi dado, né? Então, aceitar e deixar isso. Pode falar. Não, e aceitar que tem inveja, aceitar que tem medo, aceitar que falhou, aceitar que... Aceita, porque quando você aceita, você já deu 90% da chance de você melhorar. Você já resolveu o problema em 90%. Só de aceitar que você tem inveja, que você tem medo, que você se magoa, que você se irrita, 90% já foi resolvido. Os outros 10% é só uma questão de trabalhar um pouquinho. Exatamente. Né? E aí você vai entender, isso aí, que você é pura luz, que teu espírito brilha, que você tem a felicidade dentro de você, que você tem a saúde dentro de você. É só aceitar. Vibra isso. Para de pensar nas ilusões das coisas, porque elas acontecem também. A gente chama de ilusão, porque quando você coloca... Né, a gente chama de ilusão por quê? Porque o escuro, né, se dissipa com a luz. Mas se você ficar focando no escuro, ele existe, ele está ali. Exatamente. Então a gente só chama de ilusão porque a hora que a luz entra, tchau, escuridão. Então beleza, vamos deixar um pouco para a próxima quinta-feira. Obrigado, gente. Obrigada, gente. Boa noite, fiquem com Deus e até quinta-feira, se Deus quiser. Tá bom? Beijo para todos. Tchau, tchau.